Boa noite a todos. Vamos começar. Tivemos a palestra, semana passada. E como dizia o painel há pouco, nós voltamos hoje ao nosso estudo sistematizado do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Como hábito e como sequência, a gente sempre faz a leitura de duas perguntas, de uma pergunta do Livro dos Espíritos, e abordamos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. A pergunta que nos coube hoje para reflexão, vamos lá, está no capítulo 2. Capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, o nome do capítulo. A pergunta 27. E nós fazemos a leitura. O comentário é sempre breve, porque também o foco é mais o lado moral, numa palestra pública, a gente abordar com mais profundidade, com mais tempo, a lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para efeito de curiosidade e de sequência, para aqueles que buscam estudar, essa é a nossa continuidade. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos, tratando sobre elementos gerais na parte espírito e matéria. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? É a pergunta do nosso codificador aos espíritos. Sim, haveria, assim, dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? Sim, e acima de ambos, Deus. Então são coisas distintas, espírito, matéria e acima de tudo, Deus. Então são coisas distintas. O Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. O elemento universal bem mais sutil e é base para toda a criação da matéria. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. Suscetível, em suas inúmeras combinações com as quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, como a gente chama, ou elementar ainda, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. 27a. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? O codificador tenta fazer uma comparação. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. A gente sabe que o fluido cósmico, fluido universal, como a gente fala, é a matéria base para animar, para construir todas as demais matérias. E ela que, nessas combinações, faz com que o Criador, o Criador usou dela, e a combinação dela é onde está todo o nosso progresso. Criação dos mundos, ela é o princípio base de toda a criação. Certo?
Então é nessa dinâmica que a gente faz essa leitura, para nos inteirar dos assuntos, para despertar a curiosidade. Então fica a dica aí da gente sempre estar acompanhando essa leitura do Livro dos Espíritos. Tá? E aqui, com um pouco mais de ênfase, a gente entra no capítulo 13, retomando o estudo sistemático, que está tratando de título: que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz. O que faz a vossa mão direita? Depende aí a tradução, né? E nós estamos no item 18, órfãos, certo? Aí a gente começa a fazer alguns questionamentos, né? Quando toca no assunto criança, né, qualquer coisa, então vamos falar de órfão, né? Tem várias circunstâncias que podem ocasionar, levar uma criança a ser órfã. O abandono, seja intencional ou não, o crime contra uma criança, né? Então essas coisas chocam muito ainda, né? E espero realmente que tem que nos chocar. E a gente começa, muitas vezes, dado o estado que estamos, dessa vivência, dessa fervura desse mundo que estamos, que a gente acaba observando coisas que a gente não gostaria de, né, dar aquela dorzinha de estômago. E a gente muitas vezes se pega falando como pode se dar isso, como que isso pode acontecer, e fazendo aquela velha perguntinha, né? Como Deus permite, né? Onde está a justiça de Deus nessa hora, com essa atrocidade? Então vemos abandonados, quantos e quantos. Nem o censo aqui no Brasil não consegue ser preciso quantos órfãos, né, existe. Né? Tem um número alto de cerca de 90, 100 mil que fala que ou é órfão de 2, ou é órfão de tudo, ou está abandonado, mas não consegue ser preciso nessa numeração, certo? E tem um detalhe que é aí que o Espiritismo, né, a codificação espírita nos dá essa sustentação, nos dá esse descortinamento. Porque, fazendo uma analogia, seria como eu chegasse aqui e tentasse fazer a aula hoje, mas não tem mais essa condição, e fazer ela sem o óculos, né? Míope, astigmatismo, né? Então seria a mesma coisa eu querer entender de justiça divina, entender das ocasiões da vida, das atrocidades, olhando sem a lente do óculos, certo? A lente que eu chamo, a lente do Espiritismo, porque a partir do entendimento que você veste, que você usa, não sei qual que é o nome certo, isso aqui, aí você passa a entender as coisas da vida, a entender a manifestação de Deus nas coisas pela lente do Espiritismo. E nunca mais a gente consegue voltar àquele estado de homem velho para interpretar essas coisas. Não dá para a pessoa admitir-se espírita, estudioso, que já conseguiu entender, né, conseguiu assimilar e permitir um pensamento de um Deus falível, de um Deus injusto, de um Deus que não seja o amor na sua maior acepção. Dói, né? Mas tem compreensão. Então, o desencarne, a separação, a partida, dói no espírito. Dói muito. Mas há o consolo. E é essa a promessa. É o consolador prometido que o nosso Kardec, o nosso codificador, tanto trabalhou e que o nosso mestre nos prometeu, que viria
o Consolador prometido, para falar as coisas que ele falou e ainda mais. Então estamos aqui partindo de uma lente do Espiritismo, do olhar para essas circunstâncias a partir do entendimento espírita. Então nós estamos vestindo esse óculos do Espiritismo. O significado de órfão no comum seria sinônimos aí: abandonados, desvalidos, desamparados, né? É aquele que perdeu pai e mãe ou um deles, certo? E no sentido figurado, já numa assimilação mais geral, num contexto mais geral, é que perdeu um protetor, pode ter sido um protetor também, né? Ou uma pessoa muito querida, né? Que perdeu esse que velava, que zelava por ele. Então, na maioria das vezes, pai e mãe, né? E aí vem aquela pergunta: por que que Deus permite que haja esses órfãos? Resposta dos Espíritos: para oferecer aos órfãos e os seus vinculados nessa orfandade, que estão ligados a ele, a oportunidade de exercer a fraternidade. Ou seja, permita que haja órfãos para que aqueles que não puderam ser pais possam tê-los como filhos, né? Resgatar débitos entre esses vinculados, né, que são aproximados nessa vida para resgatar débitos de vidas anteriores. Exercitar humildade e outras virtudes no convívio, né, que por algum motivo reencarnatório não puderam já começar no mesmo lar e são chamados a conviver. Servir de auxílio na provações de pais impedidos de procriar. Então tem uma série de circunstâncias reencarnatórias que podem estar acontecendo, podem estar sendo colocada agora dentro de uma justiça divina em prática para que aquele esteja na condição de órfãos e aquele esteja na condição de ser um protetor, de ser um pai, de ser uma mãe, de ser um tutelar dessa criança que perdeu o seu protetor, perdeu o seu pai, perdeu sua mãe. Então, a lição aqui é muito curtinha, é praticamente um parágrafo. Então, gostaria de discorrer ela aqui bem rapidamente para que a gente possa se situar sobre esses tópicos aqui que eu gostaria de falar. Então, o Evangelho fala assim: é um espírito familiar em Paris, 1860. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância, Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servir de pais. Que divina caridade é ajudar uma pobre criança e pequena criatura abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, conduzir sua alma a fim de que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada agrada a Deus, pois compreende e pratica sua lei. Considerai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida noutra encarnação. E se caso pudesse vos lembrar, isso não seria mais caridade, e sim dever. Então essa oportunidade que muitas vezes a gente vê como caridade da adoção, pode ser um compromisso assumido em outra vida. Então é por isso que olhar, às vezes, só sem a lente do Espiritismo, né, a gente pode ter um julgamento, né, uma concepção errada daquilo ali. Então, assim, portanto, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão e tem o direito à vossa caridade. Não somos nós que devemos estar falando: ele está passando por isso porque deve. Todos que sofrem são irmãos e se nós temos a condição de ajudar, eles têm o direito à nossa caridade. Mas não aquela caridade que fere o coração. Não aquela esmola que queima a mão de quem a recebe. Pois vossas esmolas são muitas vezes bem amargas. Quantas vezes seriam recusadas
se em casa a doença e a miséria não precisariam delas. Dai delicadamente e acrescentai a dádiva, o mais precioso de todos os benefícios, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse tom de proteção que fere o coração já aflito, e pensai, ao fazer o bem, trabalhai para vós e para os vossos. Ou seja, é uma forma muito bonita de caridade, né? Mas a gente precisa cuidar para que o tom de superioridade, de olha, eu estou te dando, você precisa de mim, nós não estejamos apenas querendo nos vangloriar de uma posição melhor e ferindo o orgulho, ferindo, né, já um coração aflito que está ali para receber. Tá? Agora falando sobre esses compromissos, partindo para algumas categorias, alguns casos que nós observamos e precisamos olhar pela lente do Espiritismo. Casais que não podem ter filhos, né? O que será que pode ter acontecido em encarnações pretéritas para que agora houvesse essa limitação? Nós não estamos aqui colocando tudo dentro de uma regra geral, porque nós não podemos. Cada caso em especial pode ser um caso, né? Pode ser algum problema congênito, mas não seria esses que podem ter negligenciado as oportunidades que tiveram de ser pai, né? Pode, quando tiver essa oportunidade, não cumpriram muito bem o seu papel e hoje vem nessa condição, querendo ter os filhos e não conseguindo, para que seja essa expiação, isso o leve a trabalhar a resiliência, trabalhar a aceitação e, mais tarde, receber um filho que foi abandonado por outro e que possivelmente já poderia estar até programado para chegar na vida dele. E ele tem um compromisso de resgate com essa criança e entende isso como mérito, porque ele tem a dádiva do esquecimento e recebe esse ser no seu braço, no seu seio familiar, cuida, encaminha para a vida e ali Deus usa a oportunidade, até mesmo dos resgates que a gente precisa fazer, das burradas, vamos traduzir, das burradas que nós cometemos, nesse momento até ele usa como oportunidade para que a gente se livre disso. Então, entender a coisa toda, vamos dizer assim, com o olhar do Espiritismo, é pegar esse cunho de assimilação, esse cunho de entendimento, que mesmo nas mais drásticas situações, Deus sempre usa como forma de aprendizado para nós. Então, pode ser sim uma missão, pode ser que nós tenhamos negligenciado e agora a gente não consegue, né? Ou pode ser que a gente tenha uma missão como tantos outros, né? Nós não vemos o nosso grande apóstolo baiano, o Divaldo, né? Que construiu, né? Esqueci o nome do... Nilson, né? Aquele lar, né? Estava vendo a matéria esses dias, Mansão do Caminho. Quantas e quantas crianças, quantos adotados, quantos filhos ele recebeu e encaminhou na vida. Só em parto, se eu não me engano, 2016 foi média de 50 por mês que ele, na maternidade lá. Então, quantos filhos vieram através de uma obra daquela? E é engraçado ele falando, né? Curioso até, que aos 21 anos ele estava voltando de viagem, foi quando ele teve essa primeira visão que ele estava num local e eu acho que ele estava passando perto daquele local e ali ele viu a cena, né? E ele em volta de muitas crianças e ele narra isso.
E ele estava lá com muito... Tinha um senhor, ele fala, um senhor beirando uns 80 anos. E ele é sempre muito engraçado em descrever isso. E a hora que ele chega perto, ele com 21, ele encontra esse senhor com 80. E aí, a hora que vira, ele viu ele, né? Lá cuidando com um monte de filhos, que ele ia ter muitos filhos. Né? E aí a guia dele fala, é isso, é essa a sua missão, é isso que você veio para fazer. Né? E eu vou te ajudar com isso. Então, e se ele fosse ter os filhos? Ele não veio para ter filho. O Chico não veio. Mas o Chico mesmo fala, eu ajudei a criar todos os sobrinhos, né? Os filhos do segundo casamento, praticamente ele que criou, ele que encaminhou para a vida, ele que falava sobre sexo com as irmãs. Tá? Então, quando vem com essa missão, né? É muito mais grandioso ainda, esses espíritos missionários. E também é esse compromisso, né, de resgate para aqueles que são adotados, que também podem ter uma carga aí reencarnatória, né, dessa fase de abandono, né, e que fica suscetível à benevolência, à caridade para com outrem. Né? Que muitas vezes vão passar por humilhações, por privações, por ter essa condição, né? Porque não raro há aqueles comentários dentro da própria família que recebeu um filho adotivo, coisas desse tipo. Ah, mas se fosse de sangue não era assim. E é cruel, né? Esse tipo de comentário. E, né, é que já veio assim e a gente tenta se isentar da culpa da criação, né? Ou fugir um pouco da responsabilidade de tá assim, tá com esse problema, então, mas agora tá comigo. Então eu conheço um casal amigo de Birigui que tentou por muito tempo pegar uma criança e ele tinha essa intenção de pegar desde de bebezinho e tal, e foi, nunca tinha contado, não conseguiu, a burocracia é muita, até que foram para um lugar e falaram, tem uma família indígena, tal, que tem 2 meninas, elas passaram por algumas questões que é difícil até falar, e esse amigo falou, vou lá, cara, vou lá, alguma coisa tocou aqui, vou eu e minha mulher, tô saindo, amanhã eu viajo, vou para lá, no Mato Grosso, não lembro a cidade, foi lá. E voltaram, adiantaram o processo e conseguiram. E ele fala, cara, tinha que ser, da onde que ela estava, na situação que estava, com aquilo que vinha sofrendo. E não teve nada de bebezinha, 2 grandinhas já, trouxe as 2 irmãs. E com alguns complexos já pelas questões que elas estavam vivenciando. E ele falou é para mim, é isso, Deus mandou para mim e tal, e não tem nada de espírita, né? Ele falou, essa é a missão, foi, não sei em que acreditar, mas era para ser elas. A hora que cheguei lá, era elas. Ela já me abraçou e tal. Então, como você pode falar, né, que não tem uma programação, que não tem... E eles tentaram por muito tempo, não deu certo. Queria pegar bebê, não deu certo. A não ser que chega, não dá certo. Às vezes não é esse o caminho, não chegou o momento. E tentando também engravidar, pagaram, gastaram dinheiro. Talvez não seja esse o caminho, meu amigo. E hoje se encontrou-se realizadíssimo como pai, né? Realizadíssimo como família, né? Nossa, um ser bem bacana do bem. E temos os órfãos, também um olhar espírita para isso, os órfãos de pais vivos, né? Quantos casamentos hoje que realmente dão certo, né? A gente pode falar esse termo, que até a criação toda da criança, os pais estão juntos. Mas muitas vezes o pai separa da mãe, a mãe separa do pai e acaba separando do filho, né? Acaba esquecendo, virando as costas para o filho. Então são órfãos de pais vivos, né? Que não participa,
que não acompanha, não está junto e deixa todo o cargo para uma pessoa só. Então, seriam esses os órfãos de pais vivos, que é muito triste, né? Trabalho com a pessoa e hoje o pai está passando, pondo algumas coisas aqui para elucidar, está passando por um problema muito grande e há sim um perdão que precisa acontecer lá, que eu sinto da parte dela, que já conversei com ela e ela sabe disso, mas a fala dela foi muito interessante, que ela falou assim, ele foi tão ausente, tão longe, que eu não me sinto tocada hoje pela condição que está. Eu até ligo, vou, tal, não sei o que, mas não tem. Então, você percebe realmente que pode ter alguma mágoa, pode ter, mas o sentimento que prevalece por conta dessa distância se tornou uma indiferença. Ela não é uma pessoa que ela não conhece, que é totalmente fora, só carrega esse título e é vivo, está ali e está até precisando de cuidado. Ela falou, eu vou lá, mas eu não sinto isso, né? Então, essa é a indiferença, né? O contrário do amor é a indiferença, né? Então, o ódio ainda acaba aproximando, mas a indiferença é complicado. Então, esses órfãos de pais vivos também que acontece. E muitas vezes, esses órfãos de pais vivos acabam caindo nessa outra categoria aqui, que são os idosos, que são órfãos de filhos vivos. Porque muitas vezes não fica para a próxima encarnação. Acaba ficando para essa mesmo. Que é a nossa negligência, que é esse caso, que não tem ninguém para cuidar dele. E a gente acaba esquecendo num canto da vida, né? E acaba puxando essa prova, esse resgate, essa expiação para nós mesmos. Então, são as coisas da vida que a gente oferece para a vida que um dia retorna, tanto as boas quanto as ruins. Isso é justiça. Isso, né? A gente fala que o plantio é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Essa é uma lei que se chama lei de causa e efeito, que o Espiritismo cansa de nos ensinar. Então, aquilo que nós plantamos, somos obrigados a colher, certo? E temos nessa concepção, porque fala que perdeu o seu protetor, né? Não só aquele que desencarnou, tal, mas quantas coisas a gente é convidado a fazer o papel de protetor e a gente acaba esquecendo num canto da vida, né? Só lembrar os compromissos que nós temos. Mas eu queria falar especial, de maneiras já se aproximando, de uma abordagem que nós espíritas precisamos fazer. Estava vendo essas categorias, os expositores falando, estudando e estava refletindo bastante no dia de ontem. E eu acho que encontrei uma outra categoria que são os auto-órfãos de Deus. Esses que se acham, que se veem afastados, apartados do amor de Deus. Porque muitas vezes nós acabamos caindo nessa condição, infelizmente. Porque nós nos achamos injustiçados, nós nos achamos que toda a dor do mundo está sobre os nossos ombros, nós não nos sentimos abraçados pelo amor paterno, né? Falta alguma coisa para nos tocar. E quais são os mecanismos que Deus usa para que a gente possa voltar para Ele? Para esse abraço, esse coração, essa luz que nunca nos faltou. Porque muitas vezes aquilo que a gente está esperando que venha, nunca deixou de chegar. A luz, o amor, a proteção nunca deixou de chegar. Mas se nos enclausuramos na nossa dor, na nossa angústia, na nossa raiva,
nós nos fechamos, nós nos tornamos refratários. Então, qualquer livro de romance espírita que você for ler, tem lá um ser que está totalmente renitente, resistente no mal, e está lá os protetores falando, ele está inacessível. Nós não conseguimos mais ajudar, porque ele está repelindo toda qualquer influenciação. Porque esses espíritos estão ostensivamente tentando nos tirar de cometer a próxima burrada. E nós ainda não despertamos esse olhar que eu falei, da lente espírita para as coisas da vida. Então, esses altos órfãos precisam de proteção, precisam ser resgatados. E muitas vezes vem uma mãe que ela não tem a cara muito bonita, mas talvez seja a maior alavanca atualmente de resgate, de retornar esses filhos ao seio paterno, que é a dor. A dor nos conduz de volta, muitas vezes, a esse reencontro com Deus. Porque, às vezes, passamos por um apuro e naquela hora fala assim, olha, o cônjuge que estava um pouco distante, tal, e vem a enfermidade de um filho, a enfermidade de um pai, e aí naquela hora você fala assim, vamos dar a mão aqui que a gente precisa. E sai dali muito mais fortalecido. Né? Então, é essa fé que nós precisamos vivenciar. É essa fé que a gente precisa buscar. Esse entendimento. Porque é muito fácil vir falar aqui que nós estamos afastados, que nós estamos... né? Mas, muito mais que palavras, muito mais que visão sobre isso, a gente precisa desenvolver sentimento. E sentimento é com convivência, é com presença. É não sendo pais, né, de filhos que vão se sentir órfãos porque a gente está muito ausente. É presença. Então, é deixar que esse pai também seja presente na nossa vida, convidá-lo para dentro do nosso lar. Com o evangelho no lar, com oração. Quem de nós hoje, nesse mundo atabalhoado que está, senta na refeição todo junto e faz uma oração abençoando aquele momento? Porque tá a minha esposa, o meu filho aqui, eu estou aqui, temos um prato de comida, seja ele simples ou não, pude receber uma visita. Quem inicia o dia com um café da manhã e faz um agradecimento? Então a gente tá se perdendo de tantas maneiras, e daqui a pouco a gente fala, nossa, eu não sinto conexão com Deus. Mas que momento que eu trago ele para dentro? Porque esse telefone precisa tocar daqui para lá. De lá para cá a chamada é contínua. Eu só preciso atender. Falo, entra na minha vida. Né? Então, é tentar desenvolver isso. É buscar vivenciar isso, ter esse sentimento, abrir a porta do coração, certo? E aí nós deixaremos de ser auto-órfãos, né, de filhos de Deus. E para terminar, temos uma historinha aqui, falando sobre órfãos. Eu acabei trazendo bastante dados, mas que fala um pouco sobre a nossa realidade, só para a gente ter um prisma aqui. Aproximadamente 33 mil pessoas hoje cadastradas para adoção, né? E 4 mil, quase 5 mil crianças disponíveis, 4 mil crianças disponíveis, ou seja, temos 8 pretendentes para cada criança. E por que permanece? Esse número você vai vendo, no decorrer do ano, ele não sai da mesma. Ele está sempre ali. 5 mil, 4 mil, você vai puxando o histórico, está sempre assim. E sempre o número de pretendente é o mesmo. É burocracia? O que é? O que acontece? Então tem uma historinha aqui que é do livro Almas em Desfile, do Espírito Hilário Silva, do Chico Xavier e Valdo Vieira. É bem curtinha.
no capítulo 14 está: onde estará? Então uma senhora elegantemente trajada comparece na portaria de um lar espírita para buscar a criança que ela pretendia adotar. Quero perfilhar, diz a dama. Tomarei todas as providências para adoção, mas eu quero escolher. E a diretora começou as apresentações. Fileirou as crianças. A primeira foi apresentada e ela: esta não, falava a senhora, fitando uma doce menina de olhos escuros. É morena demais. E analisando uma por uma, continuava as apreciações. Esta também não. Ela tem jeito de serelepe. Esta não. Tem olhos de gato assustado. Esta também não. Este também não. Está remelento. Este também não. É um garoto de olhar muito frio, vai me dar trabalho. Esta não. É muito anêmica. E fixando o exame de 32 pequenininhos, a senhora perguntou. A hora que terminou tudo, ela falou: e os outros? Cadê? Onde estará a criança que eu busco? Interrogou a diretora, né? Brava com a diretora. Cadê a criança que eu busco? Né? Era para estar aqui. Mas a diretora respondeu com muita serenidade: minha senhora, a senhora me perdoe, mas o nosso, deu até uma tiradinha, né? O nosso estoque acabou. E creio que você agirá com acerto se procurar a sua encomenda lá no céu, nas condições que deseja. Penso que somente assim encontrará sua criança entre os anjos, porque aqui não temos. E às vezes, a gente quer pronto, a gente quer sem problema, né? A gente quer que não dá trabalho. E não é assim nem que recebemos quando é de sangue. Nós não sabemos as implicações. Qual é o nosso olhar, né, espírita sobre isso? E nós queremos perfeição. E às vezes nós não somos filhos perfeitos, pois não somos. Não somos pais perfeitos, não somos tutelares, não somos protetores perfeitos. E nós queremos perfeição, né? Então, essa abordagem nos faz pensar em diversas outras aplicações. Mas gostaria de frisar essa, daqueles que se encontram, se acham e não conseguem enxergar na vida esse acolhimento paterno. E o espírita realmente tem um compromisso na elucidação disso, porque tem muita gente desistindo, tem muita gente em desespero. As taxas de suicídio, as taxas de depressão, a solidão, a tristeza, isso está virando um caos social. Tem muitas famílias experimentando essa amargura dentro do lar. Então nós temos essa lente, mas não é essa lente para ensinar a ver apenas. É essa lente de aplicar o conhecimento para que os outros vejam como você conduz. E assim despertar o interesse para, com o seu exemplo, com a sua postura, também vir a se comportar dessa maneira, porque a gente não está aqui para tornar o mundo espírita. Nós só estamos aqui para ajudar ele a ficar um pouquinho melhor. E é com ação, não é com convencimento, não é com palavras, é com ação. Então, o nosso compromisso é de trazer esse temperinho melhor para essa salada toda que está acontecendo, né? Trazer esse olhar espírita, não fazer os outros enxergar com nossos olhos, porque nem sempre. Porque também nós não estamos passando por aquilo que os outros estão passando. Mas o acolhimento, o entendimento,
dar a outra face, pagar o mal com o bem. Então, são todas essas lições que semana a semana a gente vem estudando, a gente vem fazendo. É simples. É difícil, muito. Mas é só trazendo esse Pai, Jesus, para dentro do nosso convívio que a gente vai realmente ter sucesso nisso. Então, é o recadinho para a gente começar o ano. Então, espero que todos possam encontrar esse momento com Deus, com Jesus, nos nossos lares, nos nossos corações e levá-lo por onde quer que a gente passe. No trabalho, convívio social, que está precisando. A gente está precisando ser mais espírita fora do centro do que aqui dentro. Aqui está tudo preparado. Lá fora está um caos. E a gente precisa levar essa serenidade que nós presenciamos aqui agora para os nossos convívios. Ser espírita lá fora. Essa é a grande missão. Tá? Eu volto com o nosso dirigente, o João. Obrigado. Tá?